Olá, estamos de volta e agora o assunto é a reforma do Código Florestal. Lideranças do agronegócio estão otimistas quanto à aprovação de um texto que beneficia o setor rural e o Brasil. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, disse esta semana que é meta pessoal a aprovação da matéria. A proposta de reforma do Código Florestal brasileiro fez parte da programação do terceiro seminário da FRENCOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo, realizado no Auditório Pretônio Portela, no Senado. O evento foi uma promoção conjunta com a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e debateu os desafios e as perspectivas para o setor agropecuário. Na abertura do seminário, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, disse que é sua meta pessoal ver aprovada a reforma do Código Florestal. Eu quero votar o Código Florestal. Acho que é fundamental para o setor votarmos a legislação, termos uma legislação que atualmente não possuímos. Tudo que nós pudermos fazer para que o entendimento aconteça terá o apoio do ministro da Agricultura. Nos painéis realizados no decorrer do seminário, nomes importantes como o do ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e o deputado Aldo Rebelo, relator da reforma do Código na Câmara, defenderam a matéria e disseram que estão otimistas quanto à aprovação de um texto que beneficie o setor rural e o Brasil como um todo. Creio que até o fim do ano nós, do Congresso, poderemos enviar o projeto aprovado para a sanção da Presidente da República. O que se busca não é um privilégio para o agro, é o privilégio para o Brasil através do agro. Durante o seminário foi lançada a campanha Brasil Verde que Alimenta, uma iniciativa de 40 mil agricultores com o objetivo de fortalecer a participação do setor nos debates do novo Código Florestal. Nós somos quem conserva as florestas. Estamos trabalhando junto à BMF Bovespa para que se crie, através do novo Código Florestal, se crie um título negociável destes ativos florestais. Após o seminário, a FRENCOP e a OCB vão encaminhar um documento ao presidente do Senado, José Sarney, ressaltando a necessidade e a urgência de aprovar a reforma do Código Florestal ainda neste ano. Deixar claro qual é o posicionamento do cooperativismo brasileiro quanto ao Código Florestal brasileiro e quanto à lei geral, os marcos legais regulatórios que nós precisamos. Esperamos que daqui para o final de outubro esse assunto esteja votado também nas 3 comissões. Em Brasília foi dada a largada do Rally da Pecuária. O evento vai avaliar, entre outros pontos, a capacidade de confinamento, qualidade do pasto e oferta de animais para 2012 e também 2013. Serão quase 2 meses rodando 24 mil quilômetros por 9 estados, que concentram 75% do rebanho bovino de corte e 85% da produção nacional de carne. As equipes farão um levantamento focado na capacidade instalada de confinamento, estado e qualidade do pasto, condição corporal dos animais, ofertas de bezerros para 2012 e 2013, entre outros quesitos. O Rally termina só no dia 29 de novembro, quando os dados serão apresentados em um evento realizado na Fiesp, em São Paulo. Pela primeira vez, o Rally vai levantar dados sobre o uso da integração lavoura-pecuária e também a disponibilidade de pastagens degradadas para uso na agricultura. A gente vai avaliar o grau de degradação da pastagem, tentar entender por que chegou naquele ponto e ver qual é o estoque de terras em regiões em que a agricultura é perfeitamente viável, para que a gente tenha uma ideia do potencial de expansão da atividade de integração lavoura-pecuária, inclusive como um veículo para a recuperação dos níveis de produtividade da pecuária nessas regiões degradadas. E agora a gente volta a falar sobre a safra de arroz 2011 e 2012 com o assistente técnico da Emater Rio Grande do Sul para a área de arroz e também irrigação, José Enuir Daniel. A gente estava falando no último bloco sobre a queda do consumo do arroz. A que se deve isso? As pessoas passaram a se alimentar mais fora de casa. Essa é uma questão. Então, as pessoas estão indo almoçar nos restaurantes, principalmente nas cidades. E em restaurantes se come menos arroz e substitui por outro tipo de alimentação. Uhum. E também, mesmo quando se faz alimentação em casa, se busca alimentos mais prontos, para facilitar a vida das pessoas em casa. Isso é uma situação. Então, se consumia bastante arroz no passado, que era a comida básica do brasileiro, arroz e feijão. Era basicamente, eu tenho um dado aqui de 60 quilos per capita por ano. Chegou a isso, Hoje nós estamos aí com 35 quilos média per capita. Praticamente a metade. Está baixando bastante o consumo. Então a produção, por isso que o preço cai, a produção aumentou, a população aumentou, mas o consumo diminuiu. Então nós temos que buscar o quê? O setor arrozeiro está buscando exatamente isso. Alternativas,
transformar arroz em ração animal, né? Transformar arroz em etanol, né? Transformar arroz não só arroz para prato, né? Fazer com que o arroz vire bolacha, vire pão, vire farinha. O beneficiamento do arroz seria uma alternativa para o setor? Seria uma alternativa, sim, né? Porque nós temos as áreas de arroz do Brasil, né? São perto de 3,5 milhões de hectares que são plantados e essas áreas precisam ser ocupadas, né? Então, vamos continuar produzindo arroz, sim, mas nós temos que buscar alternativas na industrialização, não só descascar o arroz e colocar no prato, mas sim fazer com que o arroz vá para o café da manhã e vá para a janta também. Mas isso depende de quem? Do produtor, do governo? Da cadeia como um todo, né? Da cadeia como um todo. Os produtores fazendo a sua parte, produzindo com qualidade, né? E a área industrial transformando a indústria não só no beneficiamento, mas numa indústria realmente de alimentos. O clima, ele deve afetar até que ponto essa safra agora 2011-2012? Bom, nós já falamos, né? Nós estamos com estoque em torno de 70% da água reservada nas barragens, né? E isso não há uma previsão de uma precipitação maior até dezembro, né? O Conselho Permanente de Agrometeorologia está alertando que nós teremos dezembro com uma precipitação bem abaixo da média, né? E isso preocupa, né? Porque dezembro é que realmente demanda muita água para a cultura. Então, tem que fazer economia agora, né? No início do preparo do solo e plantio, para que possamos ter água lá. Para evitar a redução de produtividade. Então, a grande preocupação realmente é que os meteorologistas estão chamando para o mês de dezembro. E com essa questão da queda de consumo também, como é que fica a exportação? O arroz está saindo do Brasil, indo para outros países, ou isso também não é relativo? O arroz não é uma commodity de exportação, né? O arroz é uma commodity de consumo doméstico, consumo interno. E assim também acontece no Brasil, né? Das 13 milhões e meio de toneladas, basicamente todas permanecem aqui. O Brasil exporta, em média, aí 500, 600 mil toneladas ano, mais para o continente africano, né, que é o grande mercado de exportação do Brasil. Mas também entra muito arroz uruguaio e argentino e agora paraguai aqui no Brasil, né? Então, a exportação que nós fizemos com a entrada do arroz que vem dos países vizinhos, mantém praticamente a nossa produção, o nosso estoque. E isso se diz que o arroz, então, mesmo a China, mesmo o Japão, a Indonésia, Filipinas e Índia, que são grandes produtores, não exportam muito, né? A nossa maior concorrência são os vizinhos. Mais concorrentes são os vizinhos, né? Entra muito arroz da Argentina e do Uruguai aqui, especialmente no Rio Grande do Sul. A gente estava falando no início do programa a questão do preço para o consumidor, né? Todo esse problema que a gente está falando agora, de queda de consumo, de preço também para os produtores, também o clima afetando, arroz indo para a ração animal, deve afetar o preço que a dona de casa encontra lá na prateleira do supermercado? Acredito que não, até porque está se prevendo um estoque de passagem em torno de 1,5 milhão de toneladas, né? Chegando até 2 milhões de toneladas. Então isso não deverá alterar muito o preço comercializado pelos produtores e, como consequência, o preço pago pelo consumidor no supermercado. Ou seja, a gente tem ainda 2 milhões de toneladas de reserva. Temos reserva e para o produtor isso não é bom, né? O produtor não é bom. O bom é que tivesse menos estoque para que o preço pudesse reagir, né? Por isso que estão reduzindo a área, para poder compensar os custos de produção. José Enuir Daniel, assistente técnico da Emater Rio Grande do Sul para a área de arroz e irrigação, muito obrigada pela sua entrevista no AgroBand de hoje. Obrigado pela oportunidade também. Obrigada. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo. As imagens de satélite mostram uma frente fria avançando pela região sul do país. Essa frente fria mantém um tempo instável, cheio de nebulosidade e também com condições para chuvas a qualquer momento do dia, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e também no estado do Paraná, a chuva ocorre na forma de pancada e principalmente à tarde. Então, antes ainda vai fazer calor, com máxima de até mesmo 33 graus em áreas do norte do Paraná. Agora, no Rio Grande do Sul, a temperatura já fica um pouco mais baixa. Em áreas do oeste, máxima de 21 e aqui no sul, máxima de apenas 15 graus. E nos próximos dias deve chover em todas as localidades da região. Nessas localidades aqui do sul, os produtores estão plantando arroz. Por um lado, a chuva aumenta o nível dos reservatórios, mas por outro, atrapalha bastante as atividades de plantio. No comecinho da próxima semana, voltaremos a ter tempo firme e, por isso, o produtor vai poder avançar bastante com esses trabalhos de plantio. Volta a chover principalmente no finzinho da semana que vem.
Obrigada, Karina. E o AgroBand de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada também pela sua companhia. E se você quiser mandar uma sugestão ou então crítica, é só escrever por e-mail que aparece aqui na sua tela. O endereço é agrobandpoa@band.com.br. A gente volta no próximo sábado às 7h30 da manhã aqui na Band RS para todo o Brasil, através do canal Terra Viva. Eu espero você, um bom dia e um ótimo final de semana.